Olha, notícia bem importante. O Lula foi contactado por militares e também por uma das maiores associações, congregações evangélicas do Brasil, que tem mais de 9 milhões de membros. Todo mundo agora quer paz com o Lula. Depois da entrevista dele no Jornal Nacional, ficou claro para muita gente que o Lula será o novo presidente do Brasil. Não é nem pela aceitação do público, e aí eu falo público despolitizado, quanto à entrevista do Lula, não, mas pelo fato de que o Bolsonaro já dá sinais de desespero e que o golpismo do Bolsonaro foi por água abaixo. Olha, as Forças Armadas entraram em contato com o Lula para avisar que eles não estarão com o Bolsonaro em hipótese alguma se o Bolsonaro tentar algum golpe. Vários generais e brigadeiros falaram com o Lula e com o pessoal da campanha do Lula nos últimos dias, principalmente agora, hoje, depois da entrevista ao Jornal Nacional, também falaram, confirmaram, o Bolsonaro pode tentar o que ele quiser, ele não terá apoio, não apenas nosso, dos que estavam enviando a mensagem, mas não terá apoio de ninguém. O Bolsonaro, ele está se isolando cada dia mais. Já a congregação evangélica acenou para o Lula. Porque vamos ver, o Lula tá para ser presidente e esse pessoal da bancada evangélica, eles são assim, eles sempre estão do lado de quem está no poder. Então hoje eles são com o Bolsonaro emula lá o evangélico, finge que ele é um cara de Deus, de família, usa a Michelle e tudo mais, mas a partir do momento em que eles veem que com certeza o Lula vai ganhar, e esse momento para algumas congregações chegou, eles já vão pulando do barco do Bolsonaro e vão pro Lula. E tudo aquilo que o Bolsonaro fez por eles falam, obrigado Bolsonaro, mas tchau, eu vou ficar do lado que vai ganhar. Eles nunca ficam do lado perdedor. Então, péssima notícia pro Bolsonaro. O Bolsonaro hoje, ele fez um discurso em que ele quase chorou. Hoje de manhã, na Associação Comercial de São Paulo, um discurso recheado de palavrões. É um trecho em que, em poucos minutos, ele desferiu 11 palavrões. Um negócio assim, boca suja total. Depois ele foi no Pânico e você vê um Bolsonaro abatido. Ele estava abatido do começo ao fim. Por mais que ele estava num lugar em que todo mundo puxa o saco dele, deve ter saído assim, saído até com as partes íntimas doloridas, de tanto que puxaram o saco dele, mas o Bolsonaro não estava feliz, ele não estava dando risada, fazendo piada, não é aquele Bolsonaro de outros tempos, quando ele estava aproveitando que estava roubando muito dinheiro, não. Esse é o Bolsonaro que está pensando lá na frente, putz, vou ser preso, quer dizer, esse é o Bolsonaro do discurso de hoje, do discurso e da entrevista no Pânico, a coisa tá feia para ele. Eu vou te explicar aqui sobre os militares que abandonaram o Bolsonaro, sobre a congregação que acenou ao Lula. Também, na semana passada, o Arthur Lira também acenou ao Lula, quer dizer, está todo mundo acenando ao Lula pouco a pouco. E mostrar um trecho do Bolsonaro no Pânico, você vai ver que ele tá perdidinho, o Bolsonaro, tá igual barata tonta. Sabe quando joga o spray, a barata não sabe para onde vai? É o que está acontecendo com o Bolsonaro, ele não sabe para onde vai. O spray do Bolsonaro é o Lula. E somos nós também. Então eu peço aí, antes de eu falar sobre isso, que você se inscreva aqui no Plantão Brasil. É um segundinho, é grátis se inscrever, é só clicar aqui embaixo em inscrever e aí você está fortalecendo a oposição a tudo que há de ruim aí no Brasil, que aqui a gente vai pra cima desses malditos, a gente põe o dedo na ferida, onde dói é que a gente põe o dedo e aí não enfia assim. Então, peço aí a sua inscrição no canal e eu peço que quem quiser se voluntariar para ajudar na campanha, que aqui embaixo tem os nossos grupos de WhatsApp, tem o grupo do Telegram e tem o grupo zapforabolsonaro.com, que é um grupo fechado, e lá você vai receber conteúdo. Eu peço todo o conteúdo da campanha, você encaminha para tudo que é grupo de WhatsApp que você puder, principalmente grupos de esquerda, e grupo, às vezes, se não for nem de política, também pode encaminhar, joga no Facebook, joga no Instagram, no Twitter. Vamos fazer uma campanha online, a maior campanha online da história. Vamos? Conto com você. Agora vamos falar do Bolsonaro, do Lula. Eu vou te mostrar um trecho do Bolsonaro na Jovem Pan. Você vai ver a cara de abatido dele. Aliás, um trecho que eu fiquei assim, embasbacado. Eu fiz até um TikTok sobre isso, que eu não acreditei que o Bolsonaro estava falando isso. Vamos lá. Sim, passa a mão no Brasil. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali no caixa da padaria? Você não vê, pô. Até no interior. Tem gente que passa a mão? Tem gente que passa a mão, sim. Sim, passa a mão no Brasil. Esse é o Bolsonaro dizendo que não tem dados de fome. Ele estava num trecho, eu nem vou mostrar tudo, que dá até nojo. Você vê que ele estava tenso. Ele começou a falar que não tem mais fome no Brasil. Se o presidente do Brasil
acha que não tem fome no país, ele acha que as pessoas não pedem esmola. Pô, comenta aí se na sua cidade você já viu alguém pedindo esmola. É difícil não ver alguém pedindo esmola hoje em dia no Brasil. Mas se ele não consegue nem saber que o problema existe porque ele ignora, como é que ele vai resolver o problema? Pois bem, o Lula vai, a partir do ano que vem, enquanto o Bolsonaro estará preso. E, exatamente porque todo mundo está sabendo que o Lula vai ganhar a eleição, ele está na iminência de ganhar, a gente só não sabe se é no primeiro ou segundo turno, o Bolsonaro não consegue tirar votos do Lula, ele até sobe, mas ele tira voto do Ciro, da Simone Tebet, ele tira voto dos nanicos lá e não tira do Lula, e o Lula continua ganhando no primeiro turno em todas as pesquisas. Então, uma das congregações evangélicas das maiores do Brasil, que tem mais de 9 milhões de membros, mandou contato para o Lula acenando, falando, ó Lula, podemos estar juntos, e 9 milhões de membros é muita coisa. Essa aqui é a Assembleia de Deus, Ministério Madureira, tem 9 milhões de membros, 34 mil pastores e mais de 200 mil obreiros. E eles contactaram o pessoal da campanha do Lula para falar que, se o Bolsonaro tentar golpe ou qualquer coisa, o que a gente está instruindo todo mundo aqui é para ir contra o Bolsonaro caso ele tente isso. Não aceitaremos que o Bolsonaro tente absolutamente nada contra a democracia. E que aqui nas nossas assembleias não vai ter campanha pró-Bolsonaro dentro do culto. Porque a gente sabe, e já estão pipocando vários vídeos, tá aí, faltam 30 e poucos dias para a eleição, já tem vários vídeos, eu tô esperando esse pessoal ser punido, de pastores demonizando o PT, demonizando o Lula dentro da igreja. Exatamente, eles usam a palavra ali, eles usam, eu sou o mensageiro de Jesus Cristo, e Lula é do demônio, eles usam a fé para tentar ganhar votos para o Bolsonaro. Estão fazendo isso em várias igrejas e isso tende a se intensificar agora durante a campanha eleitoral. É crime, viu? É crime. Porém, a multa para esse crime é de R$8 mil. Então, pega um desses pastores bilionários, ele fala, pô, gente, todo mundo aí fala mal do Lula, se eu levar uma multa, 2 multas, 10 multas, 100 multas, tô nem aí. A gente tá ganhando muito com o Bolsonaro. Porém, a Assembleia de Deus, Ministério Madureira, falou que não, aqui não vai acontecer isso e o pessoal do Lula tá tentando uma abertura maior com eles, porque aí consegue-se abertura com outras congregações, assembleias evangélicas. Conseguindo essa abertura, já neutraliza o Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele tá usando as fake news para os evangélicos para tentar subir nas pesquisas. O Lula conseguiu neutralizar a parte disso. Entre os evangélicos mais pobres, mostrou uma pesquisa dessa semana que o Lula está empatado com o Bolsonaro. O Bolsonaro conseguiu voto dos evangélicos de classe média alta e de classe alta. Foi ali que ele conseguiu essa subida nas pesquisas. Entre os mais pobres, o Lula neutralizou isso, muito graças ao discurso do Janones, que externou para milhões de pessoas que o Bolsonaro vai acabar com o Auxílio Brasil em dezembro. Muita gente não sabia disso. O Lula falou isso no Jornal Nacional, vai acabar em dezembro. Ele inclusive falou, usou um argumento bom, falou, se o Bolsonaro quisesse o Auxílio Brasil para depois de dezembro, ele teria colocado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas ele não colocou. Ou seja, não está previsto no orçamento do ano que vem o Auxílio Brasil de R$600. O Lula falou isso em rede nacional, milhões de pessoas também, quem não viu o vídeo do Janones, viu no Jornal Nacional, então milhões de pessoas já estão sabendo disso. Aí a outra péssima notícia para o Bolsonaro é que os militares começaram a entrar em contato com a campanha do Lula e falaram, não vai ter golpe. O clima, eu vou falar, mais ou menos um ano atrás, o clima quando o Bolsonaro, eu falo exatamente um ano, que foi 25 de agosto, dia do soldado, em que o Bolsonaro reuniu não sei quantos mil soldados, 5, 10 mil soldados num lugar, para fazer um discurso lá, do dia de Duque de Caxias, tudo mais. Ok, você viu que esse ano nem fez nada. Esse ano o Bolsonaro não fez nada. Estamos aí, passou já 25 de agosto, a gente nem ouviu falar. Mas ano passado ele fez lá, e ele estava ao lado do chefe do Exército, que era hoje ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, era o chefe do Exército. O general fez um discurso bem duro a favor da democracia, mas naquela época o que se falava era o seguinte, dos 16 generais da ativa, pelo menos 8 eram bolsonaristas, e aí não se sabia o quão bolsonarista eles eram, isso não se sabia. Foi passando o tempo, e principalmente depois do 7 de setembro, esse número foi diminuindo. Eu lembro que eu falei isso aqui no final do ano passado, que o Bolsonaro ele convidou para um evento todos os generais da ativa. Desses, 12 estavam em Brasília e nenhum foi.
Só 4 deram uma desculpa para não ir, os outros nem sequer responderam ao convite do Bolsonaro. Então, aquilo já mostrava que tinha uma mudança, e essa mudança foi se intensificando. Então, muitos generais até concordam com parte das fake news do Bolsonaro, eles com um discurso de que as urnas não funcionam, essas coisas. Tem uns que concordam com isso. Veja bem, você viu os empresários lá bilionários, que eles realmente acreditam nas fake news do Bolsonaro, eles se mobilizam e cometem crimes por acreditar nas fake news do Bolsonaro, inclusive ajudam a financiar essas fake news. Então, as generais também acreditam, porém, entre acreditar e dar golpe, tem uma distância, essa distância foi aumentando cada vez mais. Nos últimos 2 meses, mais ou menos, a distância aumentou demais. Chegou um momento, mais ou menos há 3 semanas, em que os militares romperam de vez com qualquer tentativa de golpe do Bolsonaro. Isso foi externado quando o Bolsonaro chamou os embaixadores para aquela patética reunião, que na verdade foi um monólogo dele, né? Uma reunião que só uma pessoa fala. O Bolsonaro chamou o chefe do Exército, da Marinha e da Aeronáutica lá, e os 3 não foram. E os 3 não tinham avisado antes que não iam. Ficaram 3 cadeiras vazias ali na frente. Inclusive você via lá os embaixadores e tudo mais. E tinha lá os ministros do Bolsonaro na primeira fileira e 3 cadeiras vazias no canto, que era dos 3 chefes das Forças Armadas. Não foram. Para externar, não estamos com essa senha golpista. Agora o Lula recebe o ok. Em troca, o que o pessoal da campanha do Lula falou para esses militares é o seguinte, a gente promete que a gente não vai fazer uma perseguição a quem apoia o Bolsonaro nas Forças Armadas. Então você aí, general, coronel, tudo mais, a gente não vai assim demitir todo mundo, fazer alguma coisa desse tipo, então a gente vai continuar fazendo o que o Lula fez no governo dele, que era investir na soberania nacional. Isso continuará sendo feito, inclusive os tempos de ouro do Exército Brasileiro foram no governo do Lula, que foi o governo que mais investiu. Eu lembro que um pouquinho antes do golpe, o Exército Brasileiro estava desenvolvendo um tipo de metralhadora que tinha ganho, só o projeto tinha ganhado vários prêmios no exterior, porque era a melhor metralhadora do mundo para se utilizar em guerra na floresta, porque o Brasil tem a floresta amazônica, o Exército é especialista em guerra na floresta, estava desenvolvendo no governo Dilma. O Bolsonaro cortou completamente verba para pesquisa, para tudo isso. Só aumentou o salário lá dos generais, e isso eles estão adorando, mas falaram que isso não é suficiente para eles apoiarem um golpe de Estado. Então, péssimas notícias para o Bolsonaro. E aí o Bolsonaro, no discurso dele de hoje de manhã, falou um monte de palavrão. Eu vou ler um trecho aqui, eu vou colocar um pi no que seria o palavrão do Bolsonaro. Olha só, vocês não sabem, mas ocupar a cadeira presidencial é uma pi, é uma M. E aí depois de 2, 3 segundos ele falou, eu tenho ministros de grande naipe, os ministros dos governos anteriores não sabiam pi nenhuma. Quer dizer, outro palavrão. Aí depois ele falou que os bancos estão pi da vida com ele. Isso tudo em 10, 15 segundos, mas recheado de palavrão. Aí ele falou que ele comparou o Lula a carrapatos e vermes. Ele falou, acham que um dia um carrapato ou um verme vai sair por livre e espontânea vontade da vaca para virar vegetal? Quem acredita nisso é um baita de um otário. Até a analogia que ele usa, vai sair da vaca para virar um vegetal, uma analogia burra. Pois bem, ele falou lá com os empresários, e aí ele atacou muito a decisão do Alexandre de Moraes e falou para os empresários se unirem, porque agora qualquer empresário pode ser alvo do STF. O Bolsonaro está tentando, a estratégia dele, desde essa operação, ele está tentando semear o pânico entre empresários para que esses empresários fiquem com medo e apoiem o Bolsonaro contra o Alexandre de Moraes. Tem um problema. Ninguém quer ficar apoiando senha golpista do Bolsonaro para ser preso depois. O segundo problema vai vir já, que é o seguinte, o Alexandre, como eu já te avisei aqui, não faria uma operação dessas e peitaria 8 empresários bilionários e também o Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, se ele não tivesse provas robustas. Aliás, a reação do senhor Augusto Aras é a reação de alguém que foi pego em alguma coisa. Tem alguma coisa do Augusto Aras aí que a gente vai ficar sabendo nos próximos dias, semanas, nos próximos meses, porque ele está desesperado. Eu nunca vi alguém tão desesperado como o tal Augusto Aras. E o Bolsonaro também está em desespero com essa ação do Alexandre de Moraes, porque ele está tentando semear o pânico nos empresários
custe o que custar, só que não está funcionando. Boa parte da ala empresarial até acha que, olha, o Alexandre foi autoritário demais, mas temos que saber qual o teor da decisão dele. Então, o senhor empresário que não está conspirando por um golpe, ele fala, eu não devo, eu não temo. Eu não estou conspirando por golpe, eu não estou financiando fake news, não estou fazendo nada de errado, então esses aí, se estiverem fazendo, eles que se danem. Aí o Bolsonaro está tentando usar o fato de que as contas bancárias foram bloqueadas para semear mais ainda o pânico dos empresários. Ele fala, talvez eles não devam nada e tudo mais, mas eles já foram punidos, que ter a conta bancária bloqueada, você não consegue fazer movimentação, enfim, é uma dor de cabeça muito grande para qualquer pessoa, imagina para um empresário. Pois bem, não está funcionando muito a estratégia de semear o pânico. Eleitoralmente, o Bolsonaro teve uma péssima semana. Na terça-feira, o Bolsonaro teve um evento fracassado em Belo Horizonte. Amanhã ele vai para Bahia. Tem tudo para ser mais um evento completamente fracassado. E é isso a campanha do Bolsonaro. É fracasso atrás de fracasso. Ele não ia ao debate. Isso é sinal de desespero, viu? Ele falou que não ia ao debate. Aí depois anunciou que não ia ao debate. Avisou a equipe da Band que ele não iria ao debate. Saiu em toda a mídia. Eu fui lá, eu comecei a subir um termo lá no Twitter, Bolsonaro cagão. Chegou lá no top 5. Quando estava no top 5, chegando lá para 4, 3, 2, 1, o que aconteceu? Os assuntos mais falados, o Bolsonaro foi no pânico e falou, não, ele vai no debate agora. Quer dizer, ele está cedendo à pressão. Um cara que fala que sim, que não, que sim, e cedendo a pressão daqui, cedendo a pressão dali, é porque esse cara já não sabe mais o que fazer. A gente está jogando spray. Nós somos o spray no Bolsonaro, virou barata tonta. Peço aí sua inscrição no canal. E agora que está no fim do vídeo, na descrição eu deixo minhas outras redes sociais e o link dos grupos de WhatsApp e do canal do Telegram. Entra lá no Telegram. Falou!